Muito bem, nós vamos continuar nesse nosso encontro o estudo dos tipos de lançamento e nós já havíamos olhado o lançamento direto, só para que a gente possa pegar o fio da meada e ver aonde tínhamos parado. Vamos dar uma olhadinha, vamos lá para o quadro. O lançamento direto é aquele em que a Fazenda Pública, ela faz o lançamento independente de quaisquer informações periódicas prestadas pelo contribuinte e o sujeito passivo de posse desse lançamento ou paga ou vai apresentar uma impugnação, também chamado de ofício ou ex ofício lançamento. Vimos que o artigo 149 traz todas aquelas circunstâncias nos seus 9 incisos nas quais será feito o lançamento direto. Mas é muito simples de lembrar, o inciso 1º determina que será feito o lançamento direto quando a lei assim determinar, que é o caso do IPVA, o caso do IPTU, não é? Lançamentos diretos. E os incisos 2º a 9º é quando houver qualquer erro no lançamento a ser corrigido ou mesmo algum erro, alguma coisa a ser cobrada por alguma irregularidade. Então, na verdade, o artigo 149 dos seus 9 incisos é muito fácil de ser resumido. Ele pode ser feito, o lançamento direto, quando houver uma lei determinando, ou quando houver qualquer situação irregular para ser corrigida. Voltando para mim, portanto, o auto de infração que um fiscal faz é um típico lançamento direto de ofício ou ex ofício, porque o fiscal está corrigindo uma situação que está irregular. Então, inciso 1º, quando a lei determinar, inciso 2º a 9º do artigo 149, quando houver qualquer correção a ser feita. Muito bem. No entanto, nós agora sim vamos entrar em alguns aspectos jurisprudenciais com relação ao lançamento direto, de ofício ou ex ofício, e ainda conversar sobre o importante parágrafo único do artigo 149. Então vamos iniciar com os aspectos jurisprudenciais. Vamos lá. O STJ determina que, em havendo na declaração do contribuinte erro de direito não detectado pelo fisco, que é aceita integralmente, a mudança de entendimento constitui-se em alteração de critério vedada pelo CTN. Só a falsidade, o erro ou a omissão são capazes de provocar a revisão do lançamento com a consequente autuação do contribuinte. Ora, voltando para mim, minha gente, nós já vimos um artigo muito importante, que foi o artigo 146 do Código Tributário Nacional, que determina que a alteração no critério do lançamento, da interpretação dada pela autoridade, a mudança nesse critério jurídico adotado, na interpretação dada, não pode retroagir e incidir sobre fatos geradores pretéritos passados. Então, é daí para frente. E é isso exatamente que determina essa jurisprudência do STJ. Mudou a interpretação porque estava sendo interpretado errado pela autoridade, não pode multar o contribuinte por isso. Agora, se houve erro, falsidade do contribuinte, aí sim adotar-se-á o lançamento direto para corrigir e autuar, cobrando imposto, se for o caso, e multa do contribuinte. Legal? Muito bem. Esta é o primeiro detalhe jurisprudencial sobre o artigo 149. Mas vamos adiante. Falta justa causa para ação penal pela prática de crime tipificado na Lei 8.137/90, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento. Admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido antes do recebimento da denúncia. E continua determinando que o nosso STF, no entanto, enquanto dure por iniciativa do contribuinte o processo administrativo, suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo. Ora, voltando para mim, uma posição muito coerente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o contribuinte foi autuado por ter praticado uma infração tributária. Suposto crime contra a ordem tributária, previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137/90,
Mas ele impugnou aquele auto-infração e está discutindo. Enquanto ele está discutindo, não há uma resposta definitiva na esfera administrativa ou até judicial, não há que se falar em imputação de crime contra a ordem tributária, pois está sendo discutido o fato ainda. No entanto, não pode prejudicar a ação penal, ou seja, suspende o prazo prescricional da ação penal também. Certo? Então, é uma posição muito coerente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não prejudica o sujeito passivo porque não pode imputar uma responsabilidade criminal enquanto não houver uma decisão definitiva no âmbito administrativo ou até judicial, se ele tiver impugnado judicialmente, e também não prejudica, né, o poder público, a sociedade, uma vez que suspende o prazo prescricional da ação penal. Legal? Uma posição muito coerente do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos adiante. Artigo 149, parágrafo único. 149, parágrafo único. A revisão do lançamento por iniciativa da Fazenda Pública, portanto, só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. Ora, voltando para mim, como é que funciona isso? O que é o direito da Fazenda Pública? Quanto tempo a Fazenda Pública tem o direito de constituir o crédito através do lançamento? Nós vamos estudar isso com todos os detalhes lá para frente, ao estudarmos prescrição e decadência tributária. Mas é importante que a gente dê uma noção agora do que é uma prescrição e o que é uma decadência, para que a gente possa entender o artigo 149, parágrafo único do CTN. Não se esqueçam que o lançamento direto que estamos vendo é aquele que é feito quando a lei assim determine ou quando houver qualquer erro a ser corrigido, qualquer circunstância errada a ser corrigida. Muito bem. Vamos entender, então, de uma forma muito superficial ainda, porque vamos estudar aprofundadamente, nas hipóteses de extinção do crédito, o que é uma prescrição e o que é uma decadência. Então, vamos lá. Prazo em direito tributário é de 5 anos. Então, só tem um prazinho do artigo 169, de 2 anos, que a gente vai estudar lá para frente no processo de restituição do indébito. Ora, então a Fazenda Pública tem 5 anos para lançar. Caso não o faça, ocorre a decadência. É a perda do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário. É a decadência, perda do direito. Está extinto o direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento. Por outro lado, uma vez efetuado o lançamento, a Fazenda Pública tem o prazo de 5 anos para que ocorra a prescrição. O O da prescrição ficou separado ali, eu não tenho problema. Ou para que ocorra a prescrição. Então, prazo de 5 anos para que ocorra a prescrição. Maravilha! Então, a perda do direito da Fazenda Pública constituir o crédito é a decadência. Então, voltando para mim, esta é a situação. A Fazenda Pública pode corrigir um lançamento efetuado ou até uma situação que não havia sido feito o lançamento e precisa ser corrigida, precisa ser autuada, precisa multar o contribuinte, cobrando talvez imposto e multa, mas só pode fazer isso dentro do prazo decadencial. Passado o período do prazo decadencial, que é de 5 anos, não há mais como corrigir, por iniciativa da autoridade fiscal, uma situação irregular através do lançamento. Portanto, para a gente entender melhor ainda essa questão, vamos ver uma figura aqui que vai nos ajudar bastante. Vamos lá. Vamos imaginar que aqui é o marco inicial do prazo decadencial e a decadência ocorrendo em 5 anos. Ora, então o que determina o Código Tributário Nacional? Se for feito o lançamento, começa a contagem do prazo prescricional de 5 anos para entrar com ação de execução com relação àquele
lançamento crédito constituído. No entanto, continua a contagem do prazo decadencial para efeito de correção do lançamento efetuado. Então, dentro desse período de 5 anos, ainda continua a contagem desse período de 5 anos para que a Fazenda Pública possa corrigir um lançamento eventualmente efetuado ou até fazer um lançamento que tinha deixado de ser feito. Mas sempre desse período de 5 anos, porque passado o período de 5 anos, é extinto o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário. E extinto o direito da Fazenda Pública, não há mais como fazer o lançamento. Essa extinção, portanto, é a decadência do crédito tributário. Muito bem, então, voltando para mim, esta é a situação do artigo 149. Lembrar que são basicamente 2 situações de lançamento direto, quando a lei assim determine, que é o caso do IPVA, do IPTU, etc., e quando houver qualquer situação irregular a ser corrigida pela autoridade fiscal, mas que tem que ser dentro do período do prazo decadencial de 5 anos, caso contrário ocorre a extinção do direito da Fazenda Pública constituir, que é a decadência. Mas ainda há um aspecto jurisprudencial importante para a gente comentar aqui a respeito desse detalhe. Vamos lá. A revisão do lançamento da situação que estava sendo analisada por esse recurso ordinário em mandado de segurança, a revisão do lançamento decorreu de erro de fato, qual seja, a área cadastral do imóvel era inferior à sua área real. Em hipóteses tais, o artigo 145, inciso 3º, combinado com o artigo 149, inciso 8º, autorizam a revisão. No entanto, conforme se extrai do artigo 173, inciso 1º, o artigo 173, inciso 1º, é o artigo que traz o prazo decadencial de 5 anos para constituir o crédito tributário. Os efeitos da revisão atingirão apenas os lançamentos ocorridos no quinquênio anterior, ou seja, nos 5 anos anteriores, uma vez que, passados esses 5 anos, não há mais como a Fazenda Pública constituir o crédito tributário através do lançamento, porque já está extinto o direito da Fazenda Pública a realizá-lo, porque ocorreu a decadência. Muito bem, então, voltando para mim, minha gente, é assim que funciona o lançamento direto, lançamento de ofício, né? Ou lançamento direto. Portanto, importantíssimo lembrar o prazo decadencial, não há como se fazer um lançamento depois de extinto o direito da Fazenda Pública cobrar o crédito tributário. Um detalhe importante é que o prazo é de 5 anos, o prazo decadencial. No entanto, existem 4 marcos iniciais do período decadencial. 4 marcos iniciais do período decadencial. Ou seja, quando começa a contagem dos 5 anos, nos quais a Fazenda Pública terá o direito de lançar o crédito tributário, constituir o crédito tributário através do lançamento. São 4 marcos iniciais, nós vamos estudá-los com todos os detalhes ao estudarmos decadência, lá do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Mas o primeiro, que é a regra geral, é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa é a regra geral. Então, observe que pode dar até 6 anos. Se o fato gerador ocorreu no dia 1º de janeiro, tem todo aquele ano e mais 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Mas estes detalhes dos marcos iniciais do prazo decadencial, nós vamos conhecê-los aprofundadamente ao estudarmos a decadência como hipótese de extinção do crédito tributário no decurso, né, do nosso estudo. Ok? Então, na próxima aula, nós continuamos os tipos de lançamento, começando o estudo do lançamento por declaração ou misto. Até lá.